Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida dessa quinta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. E você que está aqui e ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever no nosso canal, ativa o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. Outra coisa importante é você também curtir esse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e possa torná-lo visível a mais pessoas. E por fim, e não menos importante, é muito importante que você também compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas possível com a palavra de Deus. Eu creio que existem muitas pessoas que também precisam ser alcançadas e você pode me ajudar compartilhando o link desse programa, tá bom? Bom, vamos para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 23 de Provérbios. Provérbios, capítulo 23. Hoje nós vamos ler os versículos 9 a 18. E o tema da nossa reflexão de hoje é: não perca tempo. Não perca tempo. Veja só o que é que diz o texto. Provérbios 23, a partir do versículo 9. Não fale com um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das suas palavras. Qual é a ideia aqui desse versículo? Não perca o seu tempo com quem não valoriza aquilo que você diz ou aquilo que você faz. Há pessoas, veja, há uma diferença de pessoas ingratas e pessoas insensatas. Uma pessoa ingrata, ela pode até não reconhecer aquilo que você fez, a orientação que você deu, o esforço que você empreendeu para ajudá-la. Mas a pessoa insensata, a pessoa tola, é aquela que, mesmo recebendo uma orientação, um conselho, uma ajuda, ela não valoriza e ainda cria situações, muitas vezes, para lhe prejudicar, né? Ela prefere continuar vivendo da forma como está vivendo, ela prefere continuar se prejudicando e prejudicando a outros do que seguir uma orientação ou reconhecer uma ajuda. Então, não perca o seu tempo gastando as suas palavras com alguém que não valoriza o seu esforço, certo? Então, não fale com um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das suas palavras. Uma pessoa tola, uma pessoa insensata, ela despreza as mais sábias palavras. Versículos de números 10 e 11 dizem assim: não remova os marcos antigos, nem entre nos campos dos órfãos, porque o Redentor deles é forte e defenderá a causa deles contra você. Aqui há duas coisas importantes, inclusive uma eu já falei no programa anterior, que é sobre honrar aqueles que vieram antes de nós, honrar pai e mãe, honrar aqueles que são nossos antepassados, aqueles que fazem parte da nossa história, aqueles que construíram e deixaram um legado. Então não remova os marcos antigos, não desvalorize aquilo que quem veio antes de você fez. Eu já vi pessoas em vários aspectos, né? Que, por exemplo, a pessoa está na liderança de uma organização e aí, de repente, o líder é substituído e o novo líder, ele quer fazer tudo diferente, tudo novo. Ele desfaz completamente daquilo que a liderança anterior realizou. Então, isso é um sinal de imaturidade e de insensatez também. Nós temos que reconhecer aquilo que aqueles que vieram antes de nós fizeram. Então é importante isso, honrar quem veio antes de nós. Honrar não significa concordar, honrar não significa aceitar todas as coisas, mas reconhecer a importância
daqueles que vieram antes de nós. Até mesmo os erros cometidos servem de lições para nós, tá bom? Outra coisa importante que nós vemos nesse texto está na parte B do versículo 10, quando diz: nem entre nos campos dos órfãos. Não prejudique aqueles que de uma certa forma já estão prejudicados diante da situação. Então, um órfão, ele já sente a ausência daquele que o abandonou, ou daquele que o deixou, ou daquele que já não está mais entre ele, né? Então, o versículo 11 ele diz assim: porque o Redentor dele, está se referindo a Deus, é forte e defenderá a causa deles contra você. Deus tem uma atenção especial para cada ser humano, e não é diferente com os órfãos, não é diferente com quem sofre a rejeição, o abandono, ou até mesmo a experiência de ter perdido um ente querido. Versículo 12, ele diz assim: aplique o seu coração ao ensino e os seus ouvidos às palavras do conhecimento. Veja que eu disse que o tema do nosso programa hoje é não perca tempo. Então, primeiro, citamos o versículo 9, quando diz: não perca tempo com um tolo que não valorizará o seu esforço. O segundo, não perca tempo removendo os marcos antigos ou entrando nos campos dos órfãos, porque o Senhor cuida de cada um deles. Aí o versículo 12, não perca tempo com aquilo que não faz sentido e não te leva ao crescimento. Observe que ele diz: aplique o seu coração ao ensino e os seus ouvidos às palavras de conhecimento. Não empreste os seus ouvidos àquilo que não vai te edificar, aquilo que não vai te fazer crescer. Não permita entrar no seu coração aquilo que não vai te aproximar de Deus, aquilo que não vai te edificar, aquilo que não vai te fazer crescer. Então nós temos que ter um filtro. Nós não podemos perder o nosso tempo. E nós estamos vivendo numa geração que tem desperdiçado muito tempo. Eu ouço muitas pessoas dizendo que estão sem tempo para isso, sem tempo para aquilo, sem tempo para a família, sem tempo para estudar, sem tempo para ler a Bíblia, sem tempo para um monte de coisa. Mas, na verdade, a questão não é a falta de tempo, é a má administração do tempo. Nós vivemos numa geração que passa horas e horas na frente da tela de um celular, só passando o dedo ali, né? Só rolando o feed das redes sociais, ou às vezes assistindo coisas que não vão edificar. Então, em vez de você perder o seu tempo com coisas inúteis, com coisas que não edificam, com coisas que não te fazem crescer, invista o seu tempo em conhecimento. Invista o seu tempo naquilo que vai te aproximar de Deus, naquilo que vai te fazer crescer, naquilo que vai melhorar os seus relacionamentos, naquilo que vai te levar a se conhecer melhor. Invista o seu tempo naquilo que é importante, naquilo que traz resultados positivos para a sua vida. Não perca o seu tempo com coisas inúteis. Não perca o seu tempo com aquilo que não te traz crescimento espiritual, com aquilo que não te traz crescimento familiar, com aquilo que não te traz crescimento na sua vida, tá bom? Versículos 13 e 14 nos diz assim: não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Se você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Olha, aqui eu quero fazer um destaque. Não perca o seu tempo terceirizando a educação dos seus filhos. Não perca o seu tempo terceirizando a educação dos seus filhos. Nós estamos vivendo também numa geração que tem terceirizado a responsabilidade da educação dos filhos. Terceiriza para a escola, terceiriza para babá e o pior, terceiriza para os aparelhos eletrônicos. Há muitos pais que, infelizmente, em vez de conversar, em vez de orientar, em vez de ensinar os seus filhos, estão simplesmente colocando na mão dos seus filhos, cada vez de forma mais precoce, um aparelho eletrônico.
um celular, um tablet, um computador, uma TV. E isso tem prejudicado as relações, isso tem feito com que as crianças estejam cada vez mais ansiosas e inquietas, isso tem prejudicado cada vez mais a relação entre pais e filhos, e nós estamos vivendo um fenômeno que a gente chama de filhos órfãos de pais vivos. Filhos órfãos de pais vivos. O que é isso? São pais, e aqui eu estou falando pais no sentido genérico, né, tanto o pai quanto a mãe, que estão presentes geograficamente no mesmo espaço que seus filhos, mas não estão presentes emocionalmente. Não acompanham, não ouvem, não tem uma relação, não é, de cumplicidade, não tem uma relação de autoridade, não tem uma relação de amizade. Não cumprem o papel de pai, de mãe. Às vezes terceirizam para os avós a responsabilidade da criação e da educação. Às vezes terceirizam para a creche, não é? Aquele tempo que deveria estar ali orientando. Veja, uma coisa é a pessoa realmente precisar trabalhar e ter que deixar numa creche, ou ter que deixar com uma babá. Outra coisa é a pessoa ter a possibilidade de cuidar, de orientar e transferir essa responsabilidade para outros. E não é por acaso que nós estamos vivendo uma geração onde pais e filhos estão cada vez mais distantes. E às vezes, quando os pais chegam em casa, em vez de ter um tempo com os filhos, preferem deixar eles fazerem o que eles quiserem. E alguns até usam assim o argumento: eu já passei o dia todo fora, não é agora que eu vou me indispor com ele, não é agora que eu vou brigar, não é agora que eu vou reclamar, não é agora que eu vou disciplinar, deixa fazer o que quer, porque é o único tempo que eu tenho para ter um pouco de paz, para ter um pouco de tranquilidade, deixa eles fazerem o que eles quiserem. E infelizmente as consequências acabam vindo mais cedo ou mais tarde. Então é preciso ter esse investimento de tempo na vida dos nossos filhos. Nós não podemos gastar o nosso tempo com coisas que não levam ao crescimento dos nossos filhos. Aí a partir do versículo 15 e 16, ele diz assim: meu filho, se o seu coração for sábio, também o meu coração se alegrará. O meu íntimo exultará quando os seus lábios falarem coisas retas. Eu creio que a expectativa ou desejo de todo pai, de toda mãe, é ver o seu filho bem-sucedido. O grande problema é que às vezes algumas pessoas acham que ter filhos bem-sucedidos é ver os filhos fazendo um bom curso, tendo um bom emprego, tendo um bom salário e uma vida financeira estabilizada. Essas coisas são importantes, mas não existe nada mais precioso do que ver os nossos filhos amando e servindo ao Senhor. Não existe nada mais precioso do que ver os nossos filhos amando e servindo ao Senhor. A gente vê muitas vezes a família investindo no conhecimento dos seus filhos, colocando em boas escolas, proporcionando o acesso à informação. Tudo isso é importante. Nós temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance e às vezes até um pouquinho mais. Mas não existe nada melhor do que saber que nossos filhos amam e servem ao Senhor. Porque onde quer que eles estiverem, se eles amam e servem ao Senhor, eles vão estar bem. Eles vão estar bem. E isso é algo que gera segurança no coração de um pai e de uma mãe. Saber que o seu filho ama ao Senhor, saber que a sua filha ama ao Senhor. E onde quer que eles estiverem, eles estarão amando ao Senhor. E se eles amam ao Senhor e servem ao Senhor, eles vão buscar fazer escolhas assertivas, vão buscar fazer escolhas que agradam a Deus. Então, o que o texto está dizendo é: meu filho, se o seu coração for sábio, também o meu coração se alegrará, o meu íntimo exultará quando os seus lábios falarem coisas retas. Agora, como é que os nossos filhos vão adquirir sabedoria? Buscando conhecer o Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tiago diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, a sabedoria vem de Deus. Nós estamos vivendo uma geração onde os pais estão querendo filhos cada vez mais inteligentes.
Mas o desejo do nosso coração não deve ser apenas de ter filhos inteligentes, mas filhos sábios. Filhos sábios. E a sabedoria vem de Deus. Então, para ter sabedoria, é preciso temer o Senhor, amar o Senhor, honrar o Senhor, servir ao Senhor. Tá bom? E aí, já caminhando para o final, versículos 17 e 18, não perca o seu tempo invejando os pecadores. Não tenha inveja dos pecadores, pelo contrário, persevere no temor do Senhor todo o tempo, porque certamente haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Eu tenho dito que uma das maiores fontes de frustração é a comparação. Uma das maiores fontes de frustração é a comparação. Quando você se compara com alguém que está supostamente acima de você, alguém que supostamente tem uma condição financeira melhor que a sua, alguém que supostamente tem uma família melhor que a sua, alguém que supostamente tem um casamento melhor que o seu, alguém que supostamente tem uma vida mais tranquila que a sua, isso gera uma frustração, porque de repente você pensa assim, olha, eu não tenho o que fulano tem, eu não sei fazer o que fulano sabe fazer, então você acaba tendo um sentimento de insegurança, não é? Você se sente inferior, um sentimento de inferioridade, um sentimento de insegurança. Então, não perca o seu tempo se comparando, não perca o seu tempo se comparando, muito menos se comparando com quem não teme ao Senhor. Leia o Salmo 73, eu quero indicar para você, assim que terminar aqui o programa, leia o Salmo 73, é um salmo de Asaf. Esse salmo é muito interessante porque ele começa dizendo que ele quase se afastou do Senhor, porque ele estava olhando demais para aqueles que supostamente prosperavam no seu caminho, mesmo sendo ímpios, mesmo não temendo a Deus. Mas o mais interessante é quando ele diz assim, olha, mas eu entrei no templo, e quando eu entrei no templo, eu compreendi o fim daquelas pessoas. Eu compreendi que, na verdade, tudo aquilo que eu estava vendo que supostamente era bom, não passa de uma aparência. Não passa de algo que é temporário. Então, a coisa mais importante que nós devemos ter é temer ao Senhor, é amar o Senhor, é servir ao Senhor, porque é nele que deve estar a nossa confiança, a nossa segurança, a nossa esperança. Ele é o Deus eterno, o Deus que cuida perfeitamente de nós, o Deus que conhece o nosso futuro, o Deus que cuida de nós no nosso presente. Tá bom? Então não perca o seu tempo invejando os pecadores, invejando aqueles que não temem a Deus. Honre ao Senhor, tema ao Senhor, obedeça ao Senhor, ame ao Senhor de todo o seu coração. E você vai ter a cada dia a sua esperança renovada, a sua fé fortalecida pelo Senhor. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima e abençoada quinta-feira. E se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós estaremos de volta, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço. Não esquece de compartilhar esse vídeo, porque eu creio que esse programa vai abençoar a vida de muitas pessoas. Eu creio que abençoou a sua, então se abençoou a sua vida, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder para também abençoar a vida de outras pessoas, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.